E aí, tudo bem? Olá. Então é isso, né? A gente está no nosso segundo ano aqui no Rio 2C e sinto que a gente está evoluindo, né? O ano que vem a gente vai ser headliner, talvez, junto com Vai acontecer, sim. Rosalia? Ou quem? Também. Tá bom. Então A vai ser Motomami. isso. Estamos seguindo. Junto gente com a vai- Rosalia, que veio, né? E a se Deus RDC, no quiser, lugar dela. debatendo o fenômeno Rosalia e a cultura Motomami por todo mundo. E os impactos disso na cultura digital, nos negócios e na inovação. Uma ótima. Muito bem. Tá marcado. Então é isso. Ó, a gente vai gravar aqui um Braincast ao vivo, tá? Então, finjam um costume. E eu também, porque a gente quase nunca faz isso. E aí eu apresento todo mundo. Então vamos lá. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 497. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Rio 2C! Luiz Egino, e aí, Luiz? Jovens. Muito bem, temos um convidado super especial aqui, uma honra estar com o Renato Nogueira, né? Doutor em filosofia, professor da UFRJ, escritor. E aí, Nogueira, tudo bem? Um salve, agradeço o convite, maravilha estar aqui, uma emoção muito agradável estar com vocês, uma atmosfera muito convidativa para a gente conversar, pensar junto, muito, muito feliz e grato por esse encontro. Muito bem. Se vocês quiserem gritar, Nogueira, tá tudo bem. É isso que eu esperava. Perfeito, muito bem. Então é isso, estamos aqui nesse Braincast ao vivo no Rio 2C 2023, diretamente da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, certo? Nós gravamos um episódio no Rio 2C no ano passado sobre games, procura aí no feed para você ouvir. E a pauta de hoje a gente vai falar sobre amor e amizade na era digital, né? Como que a tecnologia transformou as nossas relações de amizade, amorosas, também no trabalho. E estou um pouco preocupado porque acho que tem pouco tempo para tanto assunto, Mas essa é a história do Braincast. Sempre tem pouco tempo. Isso aí. E que Mas delícia poder fazer um Braincast com um relógio, né? Um cronômetro Que é uma pouca pressão, né? Pouca pressão, realmente. É importante, ele me ajuda, não fica só eu tentando acelerar Ótimo. a conversa. Gente, vamos lá que tem que... É como se, né? Então tá bom. Muito bem, mas antes, olha só, siga @BraincastPod nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Twitter, enquanto ainda tem Twitter. Que mais? Quai. Quai, também seu app de estamos vídeos lá. curtos. Exatamente. Mudou a Mudou? o A slogan. assinatura? Tagline? Mudou. É gente bacana, alguma coisa assim, coisa de gente legal. Logo se vê o quanto eu consumo, né? Isso, mudou. Mas enfim, siga @BraincastPod. Também você pode ouvir a gente em todas as plataformas de áudio digital, Globoplay, Spotify, Apple Podcasts. Também no YouTube, né? Temos vídeo agora. Vem aí muito O mais. último episódio a gente fez em vídeo. Tem os Brain Corts também nas redes sociais, no Instagram. Então siga a gente para não perder. Certo? Certo. Certo. Então é isso. Vamos para a pauta? Vamos. Muito bem. Nogueira, queria começar com o seguinte. A gente, num Braincast recente, há 2 semanas, o 495, a gente fez um react de tendências, né, que inclusive é esse episódio em vídeo que a gente gravou, debatendo e reagindo ali ao vivo a grandes tendências de estudos, de consultorias, de empresas e tudo mais. E uma delas Com era completa maturidade, né? Oi? Com completa Maturidade, e- levando a sério cada uma Sim. das tendências, sem tirar sarro. Cabelo sem fazer multicolorido. inimizades. Pô, cabelo multicolorido. Sem que bom. queimar ponte, né? Que a gente Sem constrói queimar ponte. Isso aí. Bastante. E uma das tendências que a gente falou era do Instagram Trend Report, né? E mostrava uma coisa que já é antiga, né? Vocês todos aqui devem conhecer isso há anos já, eu sei como é, mas o Instagram botou isso no relatório desse ano, de que as pessoas, principalmente os mais jovens, estão utilizando cada vez mais a DM do Instagram como uma forma de se relacionar, né? O web namoro. Web namoro foi o nome popular, né? Para lá de popular, que a gente acabou dando para uma tendência que tinha um nome bastante pomposo, né? Isso. Que era as relações líquidas na era Isso. ultradigital. Flerte pela DM poderia ser o nome. Certo. Então, eu queria começar te perguntando se esse tipo de comportamento, né, mediado pela tecnologia, não só via DM do Instagram, mas também pelos aplicativos de encontros como os Tinders aí da vida e tantos outros. LinkedIn.
LinkedIn, sei. Sei. Inclusive não é tem trabalho? É que a a galera, tendência é Tinder para trabalho. trabalho, LinkedIn para namoro. Pode ser. Que Pode é ser. para você Então, eu queria subverter. começar te perguntando se esse tipo de mediação tecnológica tem ajudado ou prejudicado a construção de relações duradouras. É uma grande questão. E pensar assim, 30 segundos, 1 minuto, quanto tempo a gente não tem? Vou pensar junto. A gente tem tido, alguns estudos mostraram cerca de 20% de diminuição de durações duradouras, ou seja, as pessoas têm se divorciado mais cedo. Se a média de divórcio antes de 2020 era dos casais era de cerca de 18 anos, a gente baixou para 13 anos agora, uma média de casais que se divorciam. Então, isso teve uma mudança, ou seja, a cada 15 anos aproximadamente, metade das pessoas que se casam hoje, daqui a 15 anos, metade vai estar separada e metade daquelas que estarão casadas estarão insatisfeitas. Então, que os estudos têm mostrado isso. Então, tecnologia é boa ou não para relações duradouras? Vou trazer algo aqui que eu lembrei da minha filha de 14 anos. Eu moro com uma adolescente, uma criança, né, e uma adulta. A gente divide a mesma casa, nós 4, e constitui ali um aglomerado ali de afetos, essa nossa rede. Minha filha usa o termo cringe, né? Fala que eu sou cringe muitas vezes. É de 14. A de 8 não, é outra coisa. É outra geração ali pertinho, mas já é um pouquinho diferente. todo lugar que você vai, isso é legal. Aí você chega em casa, você é cringe, né? É, Sacanagem. Não, tem isso. Porque é aquilo, a tecnologia é um conjunto de técnicas e dispositivos que nós usamos para poder acelerar processos, para resolver problemas, circunstâncias que nós não temos um aparato corporal para dar conta. Tecnologia. Então, não é ruim nem boa em si mesma. Depende muito do uso que nós fazemos dela e da maneira como ela vai ser utilizada. Então, a tecnologia em si não necessariamente aumenta ou diminui relações duradouras. Porém, não é raro o caso de pessoas muito conectadas que estão desconectadas. Ou seja, a conexão virtual pode aumentar a desconexão corporal. A gente ter menos contato com o nosso próprio corpo, menos contato com as nossas emoções, porque fica muito menos integrado essa percepção, a autopercepção, a autointimidade. Então, é um desafio. Então, eu diria que é um desafio. E aí, o que as pessoas querem? Eu tenho a sensação que, assim, várias vezes que a gente está debatendo temas de comportamento das pessoas nas redes, ou o modo como as redes engajam a gente fala muito sobre o botãozinho de dopamina, né? Sobre a gamificação, entre aspas, desses aplicativos. Então, a gente às vezes fica viciado no Twitter, porque você posta uma coisa polêmica e ganha vários likes, e aí começa a ficar feliz com esses likes, e aí entra num vórtice de tentar produzir mais conteúdo que se parece com aquele para conseguir essas curtidas e ter esses momentos, essas injeçõezinhas de felicidade. O quanto que essa dinâmica entra nessa dinâmica de relações também? Do tipo, sei lá, a pessoa se comporta ali no Instagram quase como se fosse um jogo, não só no Instagram, né, mas em todos esses aplicativos, no Tinder, que já tem essa dinâmica de escolhe, né, vai para lá, vai para um lado, vai para o outro, que é quase uma dinâmica de cartas, de né, jogo de cartas figurinha. também, de figurinha. O quanto que isso vai para uma lógica de coleção e o quanto que a gente se desliga dessa humanidade e passa a tratar isso como um jogo e, né, destrói o aspecto humano e duradouro da... Tem toda a etiqueta de como você preenche o seu perfil, né? O que faz diferença ou não, e como se isso fosse resolver eliminar essa presença física, né? Enfim, diga aí, Nogueira. Tem algo que é fundamental, que isso está em várias teorias, isso está na psicanálise, tem várias linhas da psicologia, está em vários sistemas filosóficos. A gente quer amar e quer ser amado. Né? A gente quer o amor dar uma sustentação. De algum modo, o amor é esse mistério vital que nos ajuda a ter reconhecimento. Falta de reconhecimento, déficit de reconhecimento, é sinônimo de infelicidade. Então, a gente precisa de algum grau de reconhecimento. Então, as redes ajudam a fazer isso. Só que tem algo que é da condição humana, que
que é, ainda que a gente ame, que a gente tenha outros sentimentos que nos habitem, a gente continuará tendo medo, tendo dores, tendo limites. E tem um fenômeno que o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, ele fala em algofobia. E aí significa medo de sentir dor, dificuldade com sentir limites. Então tem algo que pode parecer romântico, mas não é romântico, mas que é a gente ser capaz de mergulhar na nossa angústia também. A Sobon Fusomé fala, na ferida também está o presente. Ou seja, uma relação também é uma possibilidade da gente encontrar, algumas vezes, alguns desconfortos, que são próprios da vida. E tem uma dificuldade de lidar com isso. Então, a gente vai tentar performar, muitas vezes, sempre algo que vai ter um certo cálculo. Questão tecnológica, esse cálculo aí, né? Eu vou ter mais likes se eu disser aquilo. Então, é um cuidado que a gente vai ter que ter também. Pode ser coisas que são crimes, fake news, mas falar das suas opiniões, você está sentindo, tudo bem. E às vezes uma foto falando, cortei o cabelo, gostaram? Aí, às vezes isso também ganha uns likes e vai para esse lado. Fala aí, Bia. Eu queria falar pandemia, porque eu acho que eu ainda não superei. E uma galera também não superou. Durante a pandemia, que a gente foi, né, se ensimesmando mais, e aí, enfim, puxando uma outra coisa, no podcast da Gama você fala sobre como as nossas relações são muito importantes para a gente também se olhar, se encontrar no mundo, e, esse sou eu, nossa, esse totalmente não sou eu e tal. Mas na pandemia, a gente foi aprimorando cada vez mais quem a gente é no virtual, né? Então, assim, o melhor perfil de Instagram, o mais legal dos perfis do Tinder, a bio mais engraçadinha que eu posso imaginar e tal. E aí essa parte física vai ficando um pouco, né? Vai dando aquela dissociada legal, que depois é na terapia que a gente vai tratar. E aí, o que eu queria... A pira que eu fiquei foi... Se muda o jeito que a gente se apresenta para o mundo e se muda o jeito que a gente recebe os estímulos das outras pessoas, como que isso impacta no jeito que a gente vê a gente mesmo dentro das relações? Bia, obrigado. E todas as questões, uma questão importante, né? A pandemia. O que acho que a pandemia acentuou? Acentuou um debate que é feito nos estudos sociológicos das emoções, antropologia das emoções, que tem a ver com o seguinte... o amor romântico, ele trouxe uma novidade, né, na história da humanidade, na Europa Ocidental, trouxe uma novidade que a gente se entrega por amor. O que está em jogo? Resumidamente, e pensando pandemia, a gente está na arte de sedução, a gente se torna craque em seduzir, craque em fazer marketing afetivo, mas a gente fica péssimas pessoas para poder manter um relacionamento. Então, o que a pandemia faz? A gente está usando o mundo virtual, eu sou capaz de contar histórias incríveis sobre mim para aquela pessoa que eu quero conquistar. Só que quando a gente começa a ter contato, a fricção, o encontro, aquilo não se realiza completamente. E aí tem algo, nas teorias que eu estudo, eu gosto de estudar o Urumilá, que é um filósofo incrível, para pensar com ele sobre relacionamento, sobre o Fusomé também. O que acontece? Um relacionamento é justamente mostrar fraqueza, né? Dizendo linhas muito gerais aqui, rapidamente, uma relação com profundidade, intimidade, que nos ajuda na elaboração, eu tenho que não fazer marketing. Eu tenho que mostrar o que eu tenho da minha face mais difícil, mostrar sombra, mostrar impossibilidade. Só que quem é marqueteiro, quem gosta de seduzir, não pode mostrar fraqueza. Então, uma relação teria que, assim, mostrar, eu tenho esse problema, eu tenho tal coisa, isso aqui... né? Eu não gosto disso, acordo de mau humor, acordo de bom humor. Então, você tem que contar para o outro coisas que, de repente, vai te afastar do outro. Olha a dificuldade. E aí, as redes nos ensinam a quê? A seduzir, a ser seguido, a ser perde humanidade. Você tem que ser uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que tem muita energia afetiva. Então, se a gente pensar em criar um perfil no Tinder, que está escrito, a pessoa... passou para o lado, bateu na foto, e aí está escrito, desgraçado da cabeça, não lavo roupa, faço bolinho de prato na louça. Como direto vem da comigo, panela, para não vem comigo que é lavar. duradouro. É isso aí. Eu adorei essa chamada. Só que no início da relação, você vai mostrar algumas coisas que você tem, algumas qualidades mais positivas, mais virtudes,
tem tanto virtude quanto vício, né? Mas é bom mostrar algumas virtudes para ter o encantamento, né? Esse mistério do encantamento, que alguns algoritmos têm estudado atração, quem a gente se atrai, como isso funciona. Mas é uma ótima chamada. Como diria já que a gente está trazendo alguns nomes, argumentos de autoridade, referência aqui, eu trago o poeta Chorão. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume, o bom é não iludir ninguém. Vícios e virtudes, Charlie Brown Jr. Pode aplaudir, porque realmente, nessa hora... Pensador. É isso, Imortal, imortal em seus versos, né, Luiz Egino? Como é? Imortal em seus versos. É isso. Coisa mais linda. Renato, uma outra coisa. Dentro ainda do que a gente estava falando sobre o impacto de como a gente se vê no mundo, eu vou dar um exemplo para você. Ontem, eu e Luiz Egino caímos num samba. Estávamos no Rio de Janeiro. Não vai me expor, hein? Né? Não imagina, de maneira nenhuma. Os paulistanos cariocando, né? A gente estava só cariocando. Eu não sou paulistano. O quê? Eu sou de Santos. Palmas. Ficou Chorão. muito- Eterno. Ficou Paulista, tenso, paulista, né? paulista. Eu não sou, né? Enfim. E aí fazia muito tempo que eu não ia num lugar bastante gente junto, um lugar mais apertado, ser tirada para dançar, uma pessoa que você não conhece, todo mundo junto ali. Fazia tempo e eu fiquei pensando como isso impacta na minha própria autoestima e no jeito que eu vejo a vida e como ela é. A falta dessas experiências fora do virtual para relacionamento. Eu não acho que é só relacionamento amoroso, eu acho que relacionamentos em gerais. Mina alguma coisa aí? É pior para um relacionamento? Depende? Como que Eu acho que afeta? a subjetividade, ela pode estar ligada à sensibilidade, né? Nossa subjetividade. O que eu estou a chamar de subjetividade? Os nossos modos de pensar, nossos modos de sentir, nossas formas de desejar. Isso é construído, né? É construído, tem repertório que é social, cultural, vai ser construído. E a gente pode também ter uma socialização para a nossa sensibilidade. O que acontece? Quando a gente tem uma relação que diminui a empatia, isso pode fazer com que a gente tenha mais dificuldade em manter vínculo, em se vincular, porque uma relação é um vínculo. Por isso que não dá para se vincular com tudo e com todo mundo, né? A gente vai naturalmente ter mais afinidade, ter gostos com alguns, ficar mais à vontade com algumas pessoas. O pessoal aqui deixando super à vontade, eu aqui, né, não, mas é isso. Então, isso é um detalhe. A gente pode, se a gente vive a vida de um avatar num game, isso não significa que você vai se tornar uma pessoa insensível, mas a desconexão emocional pode aumentar. A pessoa pode não saber o que ela está sentindo, não consegue mapear, está com medo, está angustiada, não consegue classificar os sentimentos e aí não sabe lidar com isso. E aí, para implodir, é um pulo. Então, é importante a conexão física, o contato, para a gente poder também ter essa relação conosco. Muito bem. Nogueira, a gente falou bastante de começo de relacionamento, durante relacionamento, mas queria te perguntar também sobre como que a tecnologia impacta o fim dos relacionamentos, né? Porque antigamente você terminava o relacionamento, podia ir cada um para um canto, muda de país, muda de cidade. Agora você tem que fazer um posicionamento. Exatamente, tem tudo isso. Vou me posicionar, tenho que explicar para todo mundo, para todos os meus seguidores. Foto em preto e branco. A Parece gente que a vai pessoa ser morreu, sempre né? amigo. Quando eu vejo foto em preto e branco, acho que morreu, não, era só um... E além disso, né, desse posicionamento, você não precisa se posicionar se você não for, sei lá, uma celebridade, né, um ex-BBB, mas tem a questão de você continuar acompanhando essa pessoa virtualmente, né? Eu deixo de seguir nas redes, eu bloqueio, ou eu continuo vendo e aquilo vai me afetar de alguma maneira. Enfim, como que a tecnologia mudou a nossa relação com o fim de relacionamentos? A tecnologia muda bastante, né? Porque fica mais exposição, aumenta esse caráter de uma vida privada que parece que está pública. E a gente vai ter uma necessidade, com muita ou pouca tecnologia, com vários tipos de tecnologia, da gente poder lidar com a separação, lidar com o fim. Vai ter que lidar com o luto. O luto é um sentimento que envolve tristeza, envolve saudade, e uma ruptura envolve o luto. Tem que fazer o manejo. Então,
quando as pessoas não fazem um manejo, aquilo vai voltar em algum momento. Então, muita gente teve um problema que foi resolvido, né? Como diz, né, como diz meu amigo Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, terapeuta de casais há 27 anos, né? Chiquérrimo. Grande. Ele fala, o tempo cura, que cura é terapia, né? Fala, cura é terapia. Porque a pessoa, às vezes, não vai conseguir dar conta daquilo e tem que pedir ajuda. E aí você falou do chorão, de canção. Lembrei de uma canção que a Lineker canta, Psyll, que ela fala, descasquei medo para caber coragem. Então, não significa que você não terá medo, mas você tem tanta intimidade com aquela pessoa, que você está junto, está se separando, que você fala, estou com medo, estou com essa angústia, estou sentindo isso, não estou disponível para fazer isso hoje, não estou confortável para fazer certas coisas agora, eu acho que não consigo decidir hoje, posso ter um tempo para decidir? E você vai ter que dizer o tamanho do que você pode fazer. E muitas vezes, para a gente dar conta e performar, as pessoas falam, não, eu posso fazer. Nem sempre pode. Às vezes também consegue fazer, no empurrão, nos trancos e barrancos. Mas é importante que você saiba de si. Então, essa falta de contato consigo talvez seja um fator também necessário, que a tecnologia ela não leva a isso, eu acho. Mas ela pode ajudar as pessoas a se desconectarem, viver num mundo na fantasia. E a cabeça vazia é a oficina do diabo. Nossa, Então, pensador. Então aqui, eu fico pensando nessas situações de que você falou, você segue a pessoa no Instagram, termina o relacionamento, segue no Instagram, continua acompanhando a vida. Você vê só um fragmentinho do que está acontecendo por ali, naquela coleção de belíssimos fragmentos de vida, né? E aí você imagina que a vida da pessoa está às mil maravilhas, porque ela só coloca aquilo. E aí você pode ir para um lugar que comigo era uma desgraça completa. Isso. Tá sem mim agora? Olha só que maravilha que tá. Eu sou a desgraça. Tá fazendo isso porque sabe que você tá vendo. Aí é maldade também, aí é complicado. Quando que isso vira notícia, né? Olha lá, fulana deixou de seguir o fulano. Né? Tem essas coisas. Beyoncé não segue mais. Não Rihanna, segue mais. tá. Posso fazer um quadrinho? Vocês falaram agora sobre a pessoa que deixa de seguir, né? E as celebridades e tal. Tem um negócio assim bem clichê que eu vou fazer aqui. Vai pensando nessas coisas bem clichês aqui, você falando sobre isso, que eu acho importantíssimo. Uma pessoa vai se separar. É interessante que as pessoas façam uma terapia de casal, se vão se separar. É mais interessante. Eu recomendaria. Não só para salvar o relacionamento, mas Para também para separar terminar. também, senão você não consegue dar conta. Vamos supor, tem um quadro clássico que é assim, vantagens e satisfações, desvantagens e insatisfações. Você coloca vantagens e desvantagens, satisfações de estar junto. Você lista a parte A, lista, e a parte B também. Os dois vão listar, as duas pessoas. Aí vão listar também vantagens e desvantagens, satisfações de se separar. Desvantagens, insatisfações de ficar junto. Desvantagens e desvantagens, insatisfações de ficar separado. Tudo bem? Então, são 4 listas. Pessoal, todo mundo já pegando a folha. Né? Pode ter um casal dia, né, pra que eles falem assim, a gente tem uma coisa que é muito bom estar junto, é comprar a casa dos nossos sonhos. Isso nos une. Isso é tão importante, nossa forma de elaboração existencial, que é ter uma casa própria naquele lugar que nós dois sonhamos, que tudo o resto a gente supera. O outro pode ser que a gente tem um projeto de criar essa criança que nasceu. O outro pode dizer, não, o que supera é a desvantagem de ficar junto. Supera, tem algo insuperável. Vocês vão ter isso listado e vão poder comparar. Então, já tem casais que, de repente, um tem 15 coisas que mantém junto, o outro tem só 3. E aí muda. E aí tem que ver se essas 3 batem com as 15. Se tem uma que é a chave. E aí vocês têm que dimensionar, e aí o casal codifica. Muitos casais não fazem isso. Muita gente faz design de carreira, né? Design de carreira. Pô, minha carreira é tanto tempo. Relacionamento dá muito trabalho. Um relacionamento, para ter satisfação e bem-estar, é necessário pelo menos 15 horas semanais de trabalho. O que significa isso? Encontros, conversa, cotidiano, projeto em conjunto. Nem sempre as pessoas... A gente conta quantas horas trabalha por semana, muita gente, né? Mas não conta as horas do relacionamento. Então,
E isso não é que não tem receita, mas alguns estudos vão mostrando os casais que têm mais bem-estar ao longo do tempo, né? Eu tenho trabalhado com isso, estou pesquisando, tenho conversado, lido muito relatório, né? Conversado com muitos casais também, e estudos de vários terapeutas de casais que eu tenho participado. Isso é uma constante em alguns estudos, 15 horas pelo menos, eu sugiro, para quem quiser ficar com menos mal-estar, e se tiver mal-estar, conseguir resolver. E separar bem. Aí poder seguir o outro, fomos casados, estivemos juntos, fomos pessoas íntimas, agora está numa outra trajetória de vida, eu estou numa diferente, a gente não combina mais, porque as pessoas se modificam. Se elas não se modificarem e relatarem para o outro, elas vão entrar em conflito. Então, tem que dizer, eu pensava dessa maneira, comecei a pensar diferente, quero tomar um outro rumo. Para você é confortável? Pô, para mim não é. Pô, então... Trabalho. Muito bem. Não, essas 15 horas, emitir nota, pô, pro Caio. Põe Pelo na amor de agenda aí, Deus. abre a... Desculpa essa quantificação aí, mas Bateu um ponto aí. Bateu um ponto em casa. Isso, exatamente. Sobre términos ainda, Carlos Merigo, Ah. eu não lembro onde foi que eu vi isso, né? Infelizmente eu não consigo trazer as referências com tanta precisão. Mas eu vi alguém que falava que o ChatGPT é uma ótima ferramenta para preparar discursos de término. É verdade. Né? Discursos de término? Eu vi alguém Você testando coloca lá, isso. Gente, esse ChatGPT. mundo tá perdidíssimo. O que é isso? Pelo O amor de Joãozinho não dá mais, desagradável, peida pela casa, não ajuda em nada, é um preguiçoso e o cabelo tá seco. E eu quero acabar com ele, mas preciso ser doce. Reúna essas informações e me prepare em até 350 caracteres um texto de término. E aí o ChatGPT faz e quando você lê, você fica fascinado. Fala, que doçura, que realmente era isso que eu queria. Faz aquele E aí famoso você manda o quê? Um e-mail sanduíche para de a elogio. pessoa? É isso? Não, e Não, aí você decora. você pode estudar, entendi, decorar, mandar um e-mail, mandar Claro. uma DM no Instagram. Você, Aí depende todo do um que trabalho você de quer fazer. método que você tem que fazer. Você faz decora o texto. Nossa, Nogueira, e a gente dá isso para a inteligência artificial fazer? E um não só problema. término, né? Mas também, Dá sei no lá... quê? Dá- Não, você faz isso para a Cirano inteligência lá. artificial fazer, você já faz também junto um fundo de terapia que você tem que fazer 2 vezes por semana depois, né? Porque é uma Não, e desgraça, você né? põe o seu problema no chat GPT, né? Cantadas Me sinto, não via sei o que, chat não sei o GPT, que. né? O que será que é? Puta que pariu. E tem as questões dos... Aí tem uma responsabilidade emocional com o ChatGPT também, que tem que lidar com esse problema que é seu. Quero desinstalar o chat GPT, por favor, escreva aqui uma mensagem. Entendi. Depois vem a revolução das máquinas, Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro, e ninguém sabe por Mas quê. É por isso, tem que estar Mas bem isso essas é coisas. um bom ponto, porque se você usa o chat GPT, ou inteligência artificial que seja, para até escrever uma coisa que você precisaria falar com a pessoa, seja para começar um relacionamento ou para terminar, né? Escreve cantadas para eu distribuir pela DM do Instagram. Você quer ser influencer de cantadas pelo Exatamente. chat GPT? Isso Entendi. aí. Então, você não tem controle de mais nada, né? Você só dá um copia Não. e cola. Não, eu vejo como um risco, né, um perigo para a vida, de alguma forma, essa inteligência artificial. Temos que ter cuidado. Eu não sei se vai ter uma distopia daqui a 30, 40, 50 anos, né, uma revolução das máquinas, porque essa noção de substituição, né, a tecnologia foi um pouco uma prótese, mas ela vai deixando de ser prótese e vai criando autonomia. Tem riscos diante disso. A gente tem que, por exemplo, algum tempo atrás, não tem muito tempo, foi muita gente do grande CEOs, não foi? A galera se reuniu, vocês conhecem mais do que a tecnologia, o pessoal se reuniu preocupado, querendo discutir um stop nas pesquisas de Era inteligência uma artificial. carta aberta, né? Com vários filósofos e tudo mais. É muito risco, essa carta vai ter importante, é muito risco uma máquina mimetizar sentimentos humanos. Tem risco nisso, tem algum risco. Porque nos humanos a gente tem risco, porque muitos humanos não dão conta, isso num ciborgue, num corpo ali, então chat GPT acoplado a um corpo, né, com pele parecida com o humano, isso pode trazer algum problema no futuro. E o interessante no humano, a gente já tem coisas para resolver problemas. Aumentar o problema para resolver, né, com um chat que simula sentimentos humanos e acha respostas, porque tem algo do humano que é um componente não calculável, que escapa ao cálculo, né?
Então, o chat vai ter uma série de informações e vai ali fazer um bem bolado. É né? onde aparece a verdade, quando escapa o cálculo? Boa questão. Talvez apareça, pode falar que aparece o sentido. Eu gosto muito do sentido. O sentido é aquilo que faz com que a gente sustente e a gente queira, vamos dizer assim, manter aquele encontro, manter aquela amizade. Faz sentido. Né? Eu prefiro a ideia de sentido, acredito que é de verdade nesse caso. E quando faz sentido para duas pessoas, amigos, casal, qualquer que seja o formato de amizade, de amor, pai, filho, que seja, as pessoas podem caminhar e podem se respeitar nos seus limites. Inclusive dizendo assim, isso aqui eu não vou discutir isso com você. Isso aqui eu discuto, não sei, com fulana, com meu terapeuta. Então, você tem essa possibilidade de dizer para o outro sem que isso seja um ataque, sem que o outro se sinta pouco amado por você não fazer certas coisas com aquela pessoa. Então, um desafio tremendo. Imagina uma máquina com narcisismo fálico. Imagina só um negócio que pode ser perigoso para a humanidade. E a gente teve uma pandemia que ninguém imaginava praticamente, pouca gente imaginava. Um filme de ficção científica. Aí imagina inteligência artificial mimetizando o sentimento e uma máquina narcisista que quer especializada em sedução. Não sei, eu estou aqui viajando, então eu tenho um certo receio desse tipo de tecnologia. Não sei se ela vai dar conta do que a gente precisa. E atrofia também, né? Porque se você dá para a inteligência artificial, escreve para mim um negócio que seja doce. É a doçura que a inteligência artificial vai lá buscar, não sei onde que é. E aí você fica sem exercitar, porque é tipo, beleza, isso é doçura? Ok. Você já tem você problemas em demonstrar sentimentos. Então, né? exatamente. Você está piorando ainda mais. Olha. Atrofiar é um bom termo. Obrigada. Esse pessoal que a carta tem algum efeito, né? O pessoal deu uma parada, né, de pesquisar. A proposta era 6 meses, né? Sem pesquisar inteligência artificial. No que tá fazendo. Eu tenho receio porque isso pode acontecer. A gente tem capacidade técnica para isso, né? Desenvolver um produto que possa contar histórias de amor, que possa ter esse recurso, né, de se despedir de uma relação e a pessoa também deixa de sentir. Tem muito isso, né? Porque a gente aprende, e aí pensando aqui rapidinho com Freud, a gente nasce vendo que ser fraco, quando um bebê, ele é fraco e ele recebe carinho da mãe, do pai, por exemplo, vamos supor um bebê. Ele vai crescendo e ele descobre que ser forte também dá reconhecimento, dá força. E tem uma tensão, você é fraco ou você é forte, para receber amor, a grosso modo. E aí, qual o risco de se o humano muitas vezes colapsa com isso? Nós temos coleções de neuroses por conta disso. Imagina uma máquina que, se ela entrar profundamente nesse processo de elaborar, e a gente deixa de elaborar o sentimento, a gente não consegue elaborar o que a gente está sentindo, a gente pode repetir uma situação de desconforto. Né? Às vezes a pessoa procrastina sobre uma situação. Não vou nem ler a mensagem, que eu não quero me irritar. Alguém já viveu isso? Vou ler a mensagem do fulano, que a mensagem do fulano é problema. É basicamente o meu relacionamento com o Carlos Merigo hoje. Eu ia falar sobre isso. Ele manda uma mensagem e eu já falo assim, lá vem. amanhã eu vejo aí, porque hoje eu estou sem paciência. O meu próximo tópico era esse, né? A gente fala de relações de amizade, né? De como essa conectividade constante, se elas estão ajudando ou prejudicando as amizades, como eu e o Gino tendo que aguentar as figurinhas dele no WhatsApp, por exemplo. Antes poderia ser ver uma vez por mês, ou ver uma vez por semana. Agora não, o tempo inteiro. 4 por hora. Você está brincando com uma situação muito séria, porque você está reclamando de figurinha, a gente tem muita coisa para falar aqui. Tem plateia, hein? 20 minutos é pouco tempo. Pelo amor de Deus. Enfim, essa conectividade em tempo integral com os amigos, ajuda ou mais atrapalha? Tem um problema que é uma coisa interessante pensar aqui. Né? A gente vamos pensar a humanidade. A humanidade, lá no Paleolítico, a gente vivia de uma forma multitarefa, porque a gente era caçador-coletor, a agricultura estava começando em certas regiões do planeta, e a gente precisava se proteger o tempo inteiro, tinha muita insegurança, muita
pouca previsibilidade, né? A expectativa de vida, os estudos que a gente tem, a gente não chega para 40 anos de idade, né? Era difícil, então, muita imprevisibilidade. E a gente foi se desenvolvendo para poder recuperar ou poder ter foco. Eu agora estou aqui no Braincast, uma honra aqui com vocês. Eu estou aqui, não estou em outro lugar. Eu consigo estar aqui agora para a gente falar sobre esse tema. Uma pessoa multitarefa fica muito dispersa. Pode ser que ela não saiba a hora que ela tem fome. Algumas pessoas têm um funcionamento, né, que seu aparelho digestório, o intestino, o segundo cérebro, né, por ter muita serotonina produzida por lá, etc. e tal, e a pessoa passa mal se ela ficar com fome. Só que se uma pessoa está muito dispersa, ela não consegue saber se está com fome ou não. Ela só sabe quando a fome já está na terceira etapa e ela fica muito irritada e está sempre mais violenta e agressiva. Então, a tecnologia não é um problema, desde que a gente consiga se conectar, estar conectado. Essa é uma dificuldade. No mundo multitarefa, pessoas fazem muitas coisas, então a multitarefa não é que ela seja ruim, mas eu tenho um receio que viver em estado de multitarefa o tempo todo não nos cause efeitos emocionais ruins. Mas, tem uma coisa que eu talvez dependa também do grupo, né, que a gente está falando. O grupo do Braincast, quem ouve o Braincast aqui há mais tempo, sabe que a gente se fala o dia inteiro, o tempo inteiro, de todas as coisas. Porque a gente acha legal, porque a gente quer saber, porque a gente quer falar uma coisa que sabe que o Marco vai xingar, enfim, todas essas coisas. E esse grupo, para mim, especialmente durante a pandemia, mas sempre, ele é um lugar que eu vou para desanuviar. Então, o trabalho está pegado, o negócio está difícil, tem roteiro para entregar, e o cliente não... E aí eu vou lá no grupo e falar, vocês não acreditam o que o cliente fez. E aí eu fazia, quando eu trabalhava em outro lugar, eu fazia a novela do lugar. Escrevia capítulos para eles irem lendo e comentando. Ai, meu Deus, que horror. Era um lugar para a gente desopilar, mas tem a ver com as pessoas que estão nesse grupo, que são meus amigos, que me querem bem, que não vão tirar print do negócio que eu estou mandando e mandar para o meu chefe, olha aqui. Imagina, vamos xingar né? junto. A gente xinga junto, que é a base da nossa amizade, né? Muito xingamento, aí, graças a Deus. E então, tem essa parte, mas também, se eu tivesse que combinar toda vez da gente ir num bar, não seria ruim, mas seria trabalhoso e custoso. Da gente ter que ir num bar para a gente poder contar todas as paradas que a gente quer contar e eu poder só mudar de janela e falar, vocês não sabem. E aí todo mundo, o que foi? Tem um ponto de uma coisa não substituir a outra, né? Assim, será que estar no grupo pode... Não. Acho que para algumas pessoas pode acontecer. Não, eu tenho uma conversa com meus amigos aqui, eu estou de boa, não preciso encontrar ninguém. E acho que tem outras pessoas que talvez se sintam mais uma necessidade. Não, por eu estar com essas pessoas nos grupos e conversando, já substitui. Eu tenho mais vontade de encontrar, né? Eu acho que tem Total. Cada um pode... Mas tem amizade. Tendo amizade, vocês conseguem fazer o manejo ali, conversar, tem um espaço ali, que é como se fosse um encontro, né? Um encontro virtual, que vocês estão ali. Então, ter amizade é importante. Que a amizade, não que você concorde com tudo que um amigo faz, vai discordar, vai concordar com algumas coisas, vai dizer que vai reconhecer as decisões que a pessoa tomou, vai apoiar no que for possível. Então, é uma relação que tem ali tem uma cumplicidade. Talvez isso seja importante. É uma relação... Porque qual a dificuldade? Pensando em tecnologia. A tecnologia, ela tende a objetificar as coisas. É natural que seja assim. Porque a objetificação facilita os processos. Só que nós não somos objetos. Somos sujeitos. Né? Toda relação que tem tensão, por exemplo, a relação de violência, as relações que não se arrumam bem, é quando alguém trata o outro como objeto. Né? O outro tem uma função definida, um martelo, colocar o prego na parede. Sim. Entendeu? Uma função é obedecer o que eu quero, fazer o que eu desejo. E aí a esfera do humano sai. Então, esse é o risco. Se a gente consegue usar a tecnologia e não objetificar as pessoas, ter relações mais responsáveis, né? Isso pode ajudar. Até ter responsabilidade para dizer, não consigo trabalhar com ciclano. Isso pode acontecer. Tem pessoas que as pessoas não conseguem trabalhar juntas, e são amigas.
outras conseguem trabalhar e não conseguem ser amigas. Tem muita combinação possível. Outras você pode se tornar amigo um dia. É importante que as pessoas tenham disponibilidade de checar qual é o tipo de relação que elas querem ter com cada pessoa. Então, e aí você pode usar, sim, o mundo. Não tem receita. Por que não tem receita? Porque a gente se modifica muito. Nós somos seres que estamos em transformação e evolução. Eu falei de evolução ali, né, do Paleolítico, porque eu falei lá do Paleolítico para cá. Porque a gente evoluiu para ter foco, para conseguir fazer outras funções com mais tranquilidade, não viver com ansiedade o tempo inteiro, não estar com medo. Eu considero uma coisa muito importante a gente não viver com medo e constrangido o tempo inteiro. A gente ter tranquilidade para experimentar a vida. E, para isso, tem que ter condições confortáveis, uma atmosfera confortável, onde, inclusive, tenha problema, mas o problema não seja resolvido com o uso da força. Muito bem. Isso é a dificuldade. O amor pode ajudar. Sim. A gente podia contar, Bia, como que o Higino usa bastante a ferramenta virtual para fazer drama no nosso grupo. Que a gente fala alguma coisa que ele não concorda e ele tem... Não, coisas que eu não concordo, não. Quando vocês agridem o tecido social, entendeu? Com opiniões muito dramáticas e comportamentos erráticos, eu sou obrigado a sair do grupo. Isso. Então, isso Sai do acontece. grupo. Isso acontece. Mas quando eu saio do grupo, Luiz e eu Gino tenho uma saiu do coleção grupo. de stickers específicos que recriam a cena do Jack no Titanic, a morte do Jack no Titanic. Então, É eu mando o equivalente a bater a porta na cara da pessoa, né? Pá, você sai navio do grupo. afundando, Jack e Rose abraçados, Jack congelado, Rose assustada, 3 afundadas do Leonardo DiCaprio, e aí eu saio do grupo. Sai do grupo. Já pediu para voltar pro grupo só para sair em seguida, para fazer um protesto. É um então. artista, né? Uma performance. Mas isso né? acontece, opiniões de filmes, em geral, você já saiu. Não E pode, o não pode ruim, falar mal de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né, Filmaço, é verdade, porra. foi esse filme específico, ele gerou uma animosidade no grupo. Mas o negócio Porque- de sair do... Eu já vi muitas Tem pessoas quem usando... gosta e quem não gosta. Né? Não, o que é difícil é, o WhatsApp, tem como você sair a francesa. E aí a gente não sabe que o Higino saiu, Eu e não aí... sabia que existia isso. Mas Merigo- isso é Esse o problema. recente, né, É Bia? recente, Porque é antes recente. a pessoa recente. saía para Luiz fazer o Higino show. saiu do grupo. E aí, assim, Luiz Higino saiu do grupo. Caralho, de novo, não acredito. Meu Deus, bota ele de volta. Não, ele não quer vir. A mesma novela toda vez. Mas agora, o Higino sai, a gente não fica sabendo. A gente descobre quando vai marcar a arroba dele para Não falar tá alguma lá. coisa e não tá lá. Ou quando o Merigo é o arauto, né? Ele fala, pessoal, Higino saiu do grupo. Meu Deus, como assim? Não, e virou uma ferramenta de, né, a pessoa sai do grupo, aí fica todo aquele... Você viu? Virou um Fulano saiu do virou um grupo. problema, porque aí tem que esperar não sei quantas horas para pôr o rapaz de volta. É difícil. Então, Não virou pode isso. colocar de imediato, Não né? pode, porque ele tem o tempo do luto, né? Sim. É Tem meu tempo. Tem o uma nosso- coisinha, peraí, rapidinho, fala, Merigo. fala. Depois Antes eu da gente ser atacado aqui, né? Eu estava prestes a tentar pegar um gancho, que é uma dúvida que eu tenho. Nesses tempos atuais, pós-pandemia, especialmente com trabalho remoto, tudo isso acontecendo, eu fico pensando, vou criar uma situação hipotética aqui. Um cidadão, vamos chamar ele de Claudinho Magalhães. Claudinho Magalhães acorda de manhã, mora sozinho, começa a trabalhar remotamente. Tem contato social com reuniões, com decisões, o tempo todo por ali, no trabalho que ele está sozinho em casa. Aí ele para se divertir um pouco, ele vai jogar um jogo online. Está em contato com um monte de gente, conversando sobre as estratégias de vitória, não sei o que lá. Aí, à noite, ele vai gravar um podcast com os amigos e está falando por ali. E vai gravar Remoto. remoto. E gravando remotamente. O tempo todo, nesse dia, em contato com vários grupos de WhatsApp, pessoas diferentes. O cara acaba o dia dele e fala assim, agora eu vou sair tomar uma cerveja com alguém. Fala, não vou não, porque eu estou socialmente esgotado. A minha energia social se esgotou. Mas o cara passou o dia inteiro sozinho, fisicamente sozinho, mas em contato com tudo. Esse camarada, ele está socialmente esgotado? Ele está vivendo muito socialmente Fica. ou Não, não? tá porque fica muito demandado, né? Gasta muita energia você ficar na tela, muita concentração. Então, tem que recrutar muitas habilidades para você ficar ali.
concentrado, resolver as coisas que têm que ser resolvidas, então dá trabalho. É bom que as pessoas tenham mais tempo livre, né? Algumas sociedades, a gente pode falar assim, tem sociedades, tem culturas que são culturas mais brincantes, né? Cultura que as pessoas trabalham, mas elas não trabalham tanto tempo e elas têm muito tempo para isso, para conversar com outras, para ter um papo em torno de uma fogueira, né? Ou seja, não são sociedades de trabalho. O trabalho não coloniza todo o tempo da vida. Então, tem uma discussão que é como a gente consegue ter mais tempo livre e mais contato com o ambiente que não tenha tanta modificação, com natureza. Por isso pode aumentar a nossa conexão, tenha mais tempo ao ar livre, fazer outras coisas. Isso muda a relação porque talvez a gente saia do imaginário da escassez, né? O imaginário da escassez, a pessoa está sempre lutando porque falta alguma coisa, falta algo para ela. Isso pode criar muito mais sofrimento. Então, ter um tempo livre, essa pessoa está esgotada, respondendo à questão, ela está esgotada sim, porque ela trabalhou bastante e ela teve pouco contato físico com outras pessoas também. E ter contato físico é uma coisa importante. A gente é gregário, né? A gente não consegue sobreviver sem reconhecimento. E cansa menos do que o virtual, né? O contato físico. Real. Tem um papo de que a gente, quando está em um contato presencial com a pessoa, a gente conversa com ela não só com a voz. A gente lê os sinais que o corpo faz, a gente está o tempo inteiro analisando tudo de outras formas e que nesse contato virtual a gente perde algumas desses sinais, dessas referências. E aí a gente precisa trabalhar mais a cabeça para tentar preencher esse espaço vazio e entender o que está acontecendo. Então, isso demanda mais, isso suga mais esse conceito abstrato X, que é a energia social. O clássico caso da pessoa que escreve brava, né? Se você conversa com uma pessoa que põe ponto final, você fica... Sendo que se fosse normal conversando, seria uma interação tranquila. Mas você gasta uma energia muito grande de... será que ele ficou bravo comigo? O que a pessoa está falando, o que foi que eu falei dessa vez, meu Deus? Aí você tenta ser extra fofinha na mensagem. Eu faço muito isso. Oi, tudo bem? Emojis e coisas assim. E a pessoa fala, ok, ponto. Fica bom. Quer me matar. E aí é isso. Eu já gastei toda essa energia pensando que essa pessoa me odeia quando ela só usa ponto final e eu não. Muito ruído, né? Quando tem ruído na comunicação, a gente vai ter uma fantasia normal, que teve com a nossa história de vida, com como a gente foi criado, como a gente foi socializada. E isso pode criar um mal-entendido. Então, ter nitidez na mensagem é algo muito importante. Não é fácil, às vezes, fazer isso em rede social se você não tem um código com aquela pessoa, não sabe qual o código, como é que ela funciona, né, como ela fala ali. Então, isso é uma vantagem do presencial, né? Isso é uma vantagem. A gente consegue no presencial, né, no presencial não virtual, a gente consegue fazer isso. Muito bem, nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de falar de um pouquinho de trabalho, né? Já que a gente estava, que é as nossas relações de trabalho, principalmente com foco nessas redes sociais corporativas, LinkedIn, né? Onde a gente vive um mundo de fantasia ali, a LinkedDisney, né? Onde está todo mundo sempre feliz e fazendo coisas incríveis e todo mundo só tem gente Muita sendo... Muita metáfora, né? Tudo vira um textão, é tudo... E eu queria entender se esse tipo de ambiente, né, deixa o trabalho mais saudável ou menos saudável, né? Quando você vê que todos os seus... não pode ver colegas de trabalho também, mas não só, né? Mas você vê os seus amigos e você vê até pessoas do seu próprio mercado. Também está todo mundo sempre evoluindo na carreira e fazendo coisas incríveis, grandes projetos. Tudo muito positivo. Tudo positivo, né? Não tem ninguém falhando, né? Não tem ninguém fazendo projetos que deram ruim. Aviso de demissão super positivo. É verdade. Saí, mas obrigada. Foi incrível. Só obrigado, gente, só obrigado. Só agradecer. Então, eu sinto que esse tipo de rede, né, voltada para o trabalho, onde você está todo mundo ali com essa positividade tóxica, né, como que isso tem afetado como você se enxerga, né? Às vezes, não sou tão produtivo e incrível quanto essas pessoas, e como isso afeta os ambientes de trabalho também, né?
quando você falou muito bem no começo ali do marketing, né, o marketing afetivo, é o que a gente está fazendo no LinkedIn o tempo inteiro, né, esse nosso próprio marketing pessoal, só que da carreira, né. Então, como que essa rede social e esse tempo inteiro ali afeta o nosso dia a dia no trabalho e a relação com os colegas de trabalho? É porque tem Bill Churran fala muito sobre isso, né? Positividade tóxica, você já tocou nesse tema. Como é que a gente vai ter uma dificuldade de lidar com o limite? Então, é muito difícil ter uma coerência performática em que as pessoas coloquem as coisas numa medida razoável, que não é nem em excesso nem com falta, é o seu próprio tamanho. O seu tamanho. Às vezes uma pessoa tem um tamanho profissional que é aquele mesmo. Ó, só isso, só aquilo. Às vezes ela vai lá e supervaloriza um pouquinho. E também muita gente tem hoje síndrome de impostora, de impostor. Muita gente tem hoje assim, caramba, eu estou aqui mesmo, posso estar nesse lugar. Então tem muitas coisas para a gente poder resolver, que eu acho que a tecnologia é um lugar que elas aparecem, né? A rede, o LinkedIn, onde isso aparece, qualquer que seja a rede social. Mas isso já estava nas nossas relações. A gente precisaria mudar a maneira como a gente vive a sociedade. A gente vai ter que aumentar nossa imaginação política para mudar as formas de relação, onde a falha, o equívoco, o erro, que já fazem parte da vida, eles possam fazer sem que a gente seja extremamente punitivo, ou punição moral, ou uma punição, vamos dizer assim, punição afetiva. A pessoa não vai ter mais espaço, ser convidada, em que a gente tenha, fundamentalmente, qual para mim o que é mais importante é aquilo que o Malo ele fala de um cuidado cósmico. A gente tem que cuidar da água, cuidar das coisas, cuidar da gente, porque isso aumenta a nossa potência de existir. Isso pode aumentar a nossa potência de existir, com angústia, com dor, mas não ter que se tornar alguma coisa que nós nunca seremos. Então, a gente não tem que operar mais em se encaixar no modelo, né? Isso é fundamental. E, muitas vezes, tem ali modelos, porque o algoritmo dita, ó, isso aqui dá mais sucesso. Então, a gente vai ter que fazer isso. Isso é um processo, né, que a gente vai precisar fazer e ele se dá no cotidiano. E aí, olhar no olho ajuda. Ó, estou assim, estou assado, sinto isso, sinto aquilo. Inclusive, tem pessoas que dizem assim, ó, vou ter que ficar um tempo sem fazer nada. No LinkedIn não pode, você tem que estar trabalhando o tempo inteiro. Ninguém se diverte lá. Não, isso é uma questão, isso é um esforço. E se diverte, está trabalhando. Meu trabalho é muito divertido. Nem parece que Nem eu estou parece trabalhando. que eu tô trabalhando. Trabalhe com o que ama Isso. e nunca mais amará nada. Muito bem. Muito bem. Quer fazer alguma última pergunta aí para a gente encerrar? Alguém tem? Eu lembrei de um meme, na verdade, não é nem uma pergunta. Eu lembrei do meme que fala... me perguntam como eu consigo trabalhar, cuidar da casa, Isso. viajar, me divertir, produzir conteúdo, tudo ao mesmo tempo. E a resposta é simples. Faça tudo mal feito. Eu lembrei disso, assim. Não só nessa questão que a gente conversou, mas em outros momentos do papo. Eu pensei muito nisso, que a gente mascara tudo, fazendo tudo, entrega, mas nada direito. teoricamente, coisa demais, especialmente nesses recortes das redes, e no fim das contas a gente está fazendo tudo mal feito. Seja no relacionamento afetivo, seja com os amigos, seja no trabalho, e que às vezes tudo isso, no fim das contas, demanda tanto tempo para fazer funcionar bem, que não dá para fazer a gente abre mão do tempo e desgraça tudo e às vezes perde a noção de que é isso, né? É dedicação, é tempo, seja para o amor, seja para as amizades, seja para o trabalho. 15 horas. 15 horas. 15 horas. As coisas custam tempo para Anotei, ficar hein? bem feitas, né? 15 horas. Nessa não, lógica, Tá no Tô, cronômetro aqui, hein, bicho? nessa lógica a gente precisa de tempo. Tempo para a gente, né? Tempo para si mesmo. Então, é um exercício danado. Sentar para tomar café com a Ana Luísa amanhã, você vai... Cronômetro. 15 horas. Vamos lá. Aí fala aí, ó. Não É fica em isso. silêncio aí não, Vai bicho. falando, Come vai mais falando. um pãozinho aí que eu preciso. Isso é uma média dos estudos que mostram que os casais, daqueles que passaram, tem mais de 15 anos juntos, que é um quarto do que casaram há 15 anos atrás, que tem mais compatibilidade, tem mais bem-estar, estão mais satisfeitos com a relação que eles têm. Muito bem. Então, aí, eles têm em comum essas 15 horas, geralmente. Amei. Perfeito. Ó, antes Pra da cima. gente encerrar, Nogueira, primeiro eu queria agradecer, incrível conversar com Muito você obrigada. aqui, ficaria mais uma hora.
E pedir para você divulgar seus arrobas, você que tem um canal no YouTube, que você tá todo influencer. O canal no YouTube tá para funcionar melhor, né? O Instagram tem mais conteúdo, é Nogueira, sem I, _ oficial. O canal do Nogueira, no YouTube. Mais para frente ele vai estar com mais conteúdo. E meu e-mail é contatonogueira@gmail.com. contatonogueira@gmail.com. Para os casais que vão aí, se interessam por fazer união, celebrar uma festa, eu sou celebrante, certificado, fiz o curso, tenho o certificado que eu celebrante de... E o casal, as pessoas com que eu celebro casamento, celebro uniões, geralmente faço ali um exercício de um estudo ali, um pouco sobre a compatibilidade, e onde estão ali os encontros, desencontros, para que eles possam fazer a sua coreografia de intimidade com mais satisfação. Tento contribuir com isso com os casais que eu celebro a festa. Então, eu converso antes e eu faço o cálculo do Odu e faço algumas outras coisas aí para a gente tentar agora eu quero entender. casar de novo. Incrível. E eu vou fazer um curso com você, Nogueira, que eu celebrei o casamento de 2 ouvintes no ano passado. Maneiro. Me caguei de medo, bicho. Até a hora da cerimônia eu tava, nossa, na desinteria. Mas deu tudo certo. Mas Eles estão bem certo. agora Mas também. conversou com eles antes, chegou a fazer, conversei entrevistou, bastante. saber como se conheceram. Que tem casal que conte essa história, outros não. Outros não querem isso, né? Então querem outra coisa para celebrar. Aí tem que ver o que o casal quer e fazer aquele papo com eles, né? Da coreografia, do design da relação que eles têm, né? Como eles começaram o design, onde é que eles estão, em que etapa, o que eles têm como projeto de futuro, que pode ter uma tempestade que não vai ser aquilo. Então, como eles estão preparados para poder reorganizar. Isso é legal conversar. E eu sempre isso recomendo, né? Eu estou escrevendo meu próximo livro é sobre amor também. Exclusivo! Exclusivo aqui saindo, vou publicar um outro livro sobre relacionamento. E as bodas nessa função, né? Das pessoas retomarem a relação e casarem novamente, né? Show. Muito bem. Gente, esse Braincast vai por aqui. Queria agradecer a presença de vocês, estarem aqui Muito na hora do obrigada. almoço. Incrível. Vamos almoçar? Vamos. Então Muito vamos. obrigado. Vamos almoçar? Tchau.